Olá, leitores, tudo bem? Hoje a gente está aqui no IGTV porque comemora-se 75 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então a gente trouxe para vocês uma entrevista com o nosso autor Paulo Valente, que escreveu o livro Lealdade a Si Próprio, que traz a Segunda Guerra Mundial como um pano de fundo. Quem entrevista é o nosso editor Pedro Vasques. Confiram. Nesse ano de 2020, se comemora agora, exatamente no dia 8 de maio, o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, porque o fim da guerra no Pacífico, evidentemente, foi em agosto. Mas, de qualquer maneira, são os 75 anos de fim da Segunda Guerra Mundial, que é o tema do seu livro, Lealdade a Si Próprio. Então, Paulo, eu gostaria de saber como você vê essa questão da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Oi, Pedro, tudo bem? Deixa eu comentar aqui sobre o nosso livro Lealdade a Si Próprio, tentando responder as suas perguntas uma por uma, né? A questão da participação do Brasil no conflito, ela se deu assim, tardiamente, depois que os Estados Unidos foram atacados em Pearl Harbor em dezembro de 42. Então, em janeiro de 43, houve uma reunião de chanceleres da América Latina que decidiram fazer, digamos, um rompimento com a Alemanha. Então, a partir disso, os alemães e os italianos começaram a torpedear navios brasileiros. Foram ao total de 20 cargueiros que foram afundados por submarinos alemães, e isso ocasionou, digamos, uma revolta popular, enquanto que o Getúlio ainda balançava entre apoiar os alemães ou apoiar os americanos. A participação brasileira foi muito pequena. O Brasil não tinha um exército apropriado para isso. Chegou somente, isso foi 42 que nós declaramos guerra, somente em 44 que o Brasil desembarcou na Itália. Paulo, como se sabe, o presidente Getúlio Vargas hesitou um pouco entre entrar no conflito do lado das potências do eixo, né? No caso, a Alemanha, Itália e Japão, ou do lado dos aliados, que foi o que acabou ocorrendo, né? Com o Brasil combatendo junto com o exército norte-americano na Itália. O que você tem a dizer a respeito dessa hesitação, né? E do que poderia ter acontecido caso Getúlio tivesse feito a outra opção? De fato, o Getúlio tinha ministros, até militares, que apoiavam os alemães, tinha uma encomendas de armas brasileiras na Alemanha, e tinha ministros como Oswaldo Aranha, que eram favoráveis aos americanos. Então isso ficou por vários momentos sendo discutido, até que o Roosevelt fez uma proposta de apoio ao Brasil, dando recursos para instalar a siderúrgica nacional, e ao mesmo tempo que o Brasil deixou os Estados Unidos criarem uma importante base em Natal, que era o meio de caminho entre os Estados Unidos e a Europa, passando por Natal e chegando na África e depois na Europa. Lealdade a Si Próprio se encaixa na categoria dos romances históricos, porque conjuga as aventuras imaginárias de personagens fictícios com ocorrências verídicas da Segunda Guerra Mundial. Isso foi um facilitador para a escrita ou um complicador? Quer dizer, é mais fácil escrever livremente, sem a preocupação desse pano de fundo histórico correto, ou exatamente a existência desse pano de fundo é um facilitador para a escrita? Olha, nós fizemos uma pesquisa assim, muito importante, naturalmente com o auxílio da internet, porque fizemos pesquisas em jornais brasileiros da época e em jornais estrangeiros, o acesso que a gente teve ao New York Times, e mais de
de 20 livros diferentes. Mas o que no livro acontece é, digamos, a associação de dados reais com dados imaginários, e tudo é verdade na imaginação do autor. Os alemães, italianos e japoneses constituem os 3 principais grupos de imigrantes para o Brasil, que foram muitíssimo bem recebidos e que se adaptaram assim maravilhosamente ao país, não é? Mas de repente, durante a Segunda Guerra Mundial, essas 3 nacionalidades se tornaram inimigas do Brasil e sofreram inclusive represálias, né? Como confinamento em campos, empresas que foram apedrejadas, que foram quebradas, né? Isso é uma das coisas que você aborda no seu romance, né? E eu acho que é um fato histórico assim muito relevante, porque o Brasil, afinal de contas, é um país de imigrantes. Como essa situação do imigrante, da imigração como um todo, está na ordem do dia, nós gostaríamos que você dissesse alguma coisa a esse respeito. Se houve uma evolução ou se, ao contrário, nós estamos vivendo hoje um momento contrário, em que o imigrante passa a ser não tão bem visto assim quanto foi no momento em que vieram para o Brasil. Lembrando que os alemães começaram a vir ainda no século XIX, não é? Pedro, eu acho que a questão principal do livro é justamente o fato de que nós tínhamos no Brasil imigração muito forte de alemães, italianos e japoneses. Então, no momento que a guerra estoura, você fica com esse pessoal dividido entre, digamos, apoiar seus países de origem ou apoiar o país onde vivem, que é o Brasil. O que acontece nesse momento? O Brasil teve uma política de imigração muito aberta, porque a turma de Getúlio Vargas queria, infelizmente a palavra é horrorosa, embranquecer a população, e aí favoreceu a entrada de italianos, alemães, no caso um pouco menos os japoneses. Eu acho que essa questão de refugiados é uma questão muito atual. O Brasil fez uma participação importante na questão da Venezuela e também de alguns países árabes. É uma política que deve ser mantida. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, houve quem pensasse que nunca mais haveria um conflito dessas dimensões. Ao passo que, por outro lado, havia uma crença de que poderia ocorrer a Terceira Guerra Mundial, que, aliás, foi uma das coisas que sustentou durante muitos anos a chamada Guerra Fria, opondo a União Soviética e os Estados Unidos, né? Porque ambas as partes ficavam trabalhando em cima dessa possibilidade da ocorrência do conflito, né? Isso não aconteceu, mas, em contrapartida, nos 75 anos decorridos desde o final da Segunda Guerra Mundial, não houve um ano sequer sem guerra. Mais do que isso, nem um mês, nem uma semana. Em todo esse tempo, sempre havia uma guerra em alguma parte do mundo que, obviamente, não degenerou para a Terceira Guerra Mundial, mas que sempre ficava aquele espectro, porque havia as grandes potências por trás, ajudando uma parte ou outra. O que você tem a dizer a esse respeito, Paulo? O ser humano não consegue viver em paz? Pedro, como a Segunda Guerra Mundial, nós nunca tivemos um conflito tão grave envolvendo tantas pessoas. É verdade que a gente continuou tendo guerras constantes, teve a Guerra do Vietnã, teve outras coisas, mas nunca na dimensão da Segunda Guerra. E, digamos, nós passamos a viver, quando o mundo se dividiu não entre aliados e o eixo, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E nesse caso você tinha a chamada Guerra Fria, que quase virou a Terceira Guerra Mundial em outubro de 62, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba, que ficavam a 100 quilômetros da costa da Flórida. Então,
Então isso foi uma negociação intensa, porque os Estados Unidos tinham receio de que o desdobramento de Cuba iria aumentar o número de países comunistas na América Latina. Paulo, o seu livro, Lealdade a Si Próprio, trata da Segunda Guerra Mundial, e da participação do Brasil na guerra, de uma forma que me parece bastante interessante, e que vai ser bastante discutida aí nos próximos meses por causa do aniversário redondo, de 75 anos do fim da guerra. Todavia, nós estamos enfrentando, no momento, algo de absolutamente sui generis, que é essa pandemia do coronavírus, E nós percebemos que todos os bilhões, foram bilhões, de dólares gastos anualmente pelas grandes potências, na verdade, não servem para nada, porque você não tem um inimigo humano, e o vírus nem sequer é inimigo de ninguém, ele apenas vive sua vida de vírus, vamos dizer assim, cumprindo seu destino de vírus. Mas você não acha que é hora da humanidade repensar as suas prerrogativas e perceber que nós não devemos mais pensar apenas em termos de antagonismo, de disputa, de primazia? A Segunda Guerra foi muito mais terrível do que a pandemia que nós estamos vivendo agora, foi muito mais longa e um número muito maior de mortos. Mas é a hora da gente começar a pensar que o investimento em material bélico, preparação de tropas, deve ser controlado numa missão de paz e que haja mais investimentos em saúde, controle de pandemia, assistência social, educação. Eu acho que é uma lição que essa pandemia está nos dando.